Hi students, that's me again. Today let's talk about the present perfect. Ok, present perfect é um tempo verbal às vezes um pouco temido, muitos alunos têm muitas dúvidas, mas não é difícil. Vamos ver que eu vou explicar para vocês de uma forma bem simplificada para que vocês possam compreender. Então vamos ver os usos do present perfect. Então o mais importante é que vocês possam visualizar os usos do present perfect, ok? Então, quais situações o present perfect é usado? Mas primeiro, vocês têm que ter em mente que é um unfinished past, então é um passado acabado. Indefinite past é um passado indefinido, diferente do simple past, que é um passado definido e acabado. So, let's see. Life experience. Ok, então, experiência de vida. I've been to Tokyo. You use with ever and never. Então, eu tenho estado em Tóquio, né? Ou eu já fui a Tóquio. É numa tradução melhor. Eu já fui a Tóquio. Então, eu tive a experiência de estar em Tóquio. Só que eu não disse quando eu fui ou quantas vezes eu fui. How long? I've known Karen since 1994. Então, eu tenho conhecido ou eu conheço, né? Ninguém fala eu tenho conhecido. Eu conheço Karen desde 1994. Então, é muito importante, students, vocês pensarem em inglês. Não pensem em português, porque em português a gente diz eu conheço tal pessoa desde tal ano. Né? No português a gente usa o presente do indicativo. Mas presta atenção que nós estamos usando o present perfect nesse caso, ok? She's lived in London for 3 years. Então ela mora em Londres há 3 meses. Lembrando que nós temos que pensar em inglês, porque em português nós traduzimos como ela mora. Na tradução literal, ela tem morado, ela tem vivido. Ok? Be careful, então tome cuidado com isso. Use with, since 2010, since July, for 10 years, for 3 years. Então, nesse caso aqui, né, do how long, né, de quanto tempo, da duração, da duration. Então, nós usamos since, que significa desde. Então, since 2010. Então, é quando começa a ação. When the action starts. Since July, desde julho. For, it's for duration. Então, a gente usa o for para duração. Então, há 10 anos, há 3 dias, ok? Unfinished time word. Então, seria um tempo que é inacabado. I haven't seen her this month. Então, eu a vi. Eu vi alguém, né, do sexo feminino. Eu a vi este mês. Eu só disse que vi este mês, mas eu não defini exatamente quando foi. Use with this week, today, this month, this year. Então a gente pode falar também esta semana, hoje, este mês, este ano. Eu não especifiquei quando foi. Eu só disse que foi esse mês, esse ano, essa semana. Alright? Present result. Então, resultado presente. I've lost my keys, so I can't get into my house. Eu perdi minhas chaves. Então, eu não posso, né, entrar na minha casa. Então, eu perdi minhas chaves, mas não especifiquei quando. I didn't say when. About news and recent events. Então, sobre notícias, né? E eventos recentes. The Queen has given a speech. Então, a rainha deu um discurso. A gente pode usar também use with, just, yet, already and recently. Então, a gente pode usar, né, o just com o sentido de acabar de fazer alguma coisa, uma ação que acabou de acontecer. Yet, que pode
significar tanto ainda ou já. A gente pode usar em negative sentences or questions. O already, que também significa já, for positive sentences, na afirmativa. E recently, que é recentemente. Ok? Let's go ahead. Alright, about the structure of the present perfect. Ok, present perfect é formado por subject, né, que é o sujeito, e pode ser tanto um name, né, ou noun, pode ser um nome próprio ou um substantivo. The auxiliary verb, que no caso vai ser o have ou has, dependendo da pessoa. Lembrando que nós usamos has para she, he, it. E também nós usamos o past participle ou participle, né, que são os verbos no passado, particípio passado. Aquela terceira coluna de verbos, né, que geralmente os livros didáticos trazem. Eles trazem os verbos no infinitive, no past, simple past e no participle ou participle. Ok, so let's see some examples of verbs in the past participle. Então eu trouxe esse trecho aqui dessa tabelinha para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a divisão entre infinitive, past simple, simple past, né? A gente pode falar das duas formas. E past participle ou participle, ok? Então aqui na parte do infinitive, nós temos aí os verbos to be, to come, to do, to eat, to make, to see, to take, and to write. In the past, they are was or were, came, did, ate, made, saw, took, and wrote. And past participle, been, come, done, eaten, made, seen, take, and written. Na língua portuguesa, nós temos o correspondente desses verbos, né, do past participle. Eles são chamados de verbos particípio, ok? Em inglês, particípio passado, past participle. Now let's see some examples. Okay, the affirmative or positive form of the present perfect. Let's see. Então aqui vocês podem ver que nós temos o uso aí do verbo auxiliar. Daí ele está na contracted form and complete form, né? A forma contraída, abreviada e a forma completa. Let's see. I've or have been to Australia twice. Então eu estive na Austrália 2 vezes. You have been seen that film before. Você assistiu aquele filme antes. He has won the gold medal. Ele ganhou a medalha de ouro. She lived here since she was a baby. Ela vive aqui desde que era um bebê. It has snowed every night this week. Nevou toda noite esta semana. We have played this game lots of times. Nós jogamos esse jogo muitas vezes. You have eaten all the chocolates. Vocês comeram todos os chocolates. They have passed the exam. Eles passaram no exame ou na prova. So, you can see that these events or these sentences don't have a definite past. Então, não aconteceram no passado definido, no passado acabado. Alright, negative form. I haven't. Então, vocês podem ver que nós usamos aí a contracted form. Have plus not haven't. Has plus not hasn't. I haven't played the piano for years. Então, eu não toco piano por anos. Não tenho tocado, não toco piano por anos. You haven't cleaned the house yet. Você não limpou a casa ainda. He hasn't driven on the motorway before. Então, ele não tem dirigido, né, numa motopista antes. She hasn't felt well for
for a few days. Então, ela não tem se sentido bem há poucos dias. It hasn't rained for 3 weeks. Não tem chovido há 3 semanas. We haven't played a match against them yet. Nós não jogamos a partida contra eles ainda. You haven't worked together yet. Vocês não têm trabalhado juntos ainda. They haven't studied for the exam tomorrow. Eles não estudaram para o exame de amanhã. Now let's see the questions. So students, to form questions using the present perfect, you have to invert the order of the subject and the auxiliary verb, right? Então vocês têm que inverter o sujeito e o verbo auxiliar. Então primeiro vem o have or has, depois o subject e depois o verb, né? E complement. Let's see. Have I been sick many times this year? Então tá perguntando o seguinte: eu fiquei doente muitas vezes este ano. Have you spent all your money already? Então você já gastou todo o seu dinheiro. Então nesse caso a gente usou already na pergunta para enfatizar, ok? Has he baked a cake before? Você cozinhou um bolo, né? Você assou um bolo, já preparou um bolo antes? Has she ever been to Norway? Ela já esteve na Noruega ou já foi à Noruega? Has it been this hot all summer? Esteve quente todo o verão? Have we invited all the guests yet? Você convidou, ou já convidou todos os convidados? Have you known each other long? Vocês se conhecem há muito tempo? Have they eaten all the pizza already? Eles já comeram toda a pizza? So students, as you can see, these questions are about experience or how long, a duration, or a finished past, and so on. Okay, so just to finish our class, let's see the present perfect used with some adverbs. Então vamos ver o uso do present perfect com alguns advérbios. Repeated action in the past. Então, ações repetidas no passado. Então, nós podemos usar o twice, que significa 2 vezes, many times, muitas vezes, hardly ever, que é no sentido de raramente, né, algo que acontece eventualmente, rarely, que é raramente, sometimes, às vezes, often, frequentemente, usually, geralmente. Actions that continue to the present. Então, ações que continuam no presente, always, que é sempre, e never, significa nunca. Action happened anytime before now. Então, ações é uma ação que aconteceu em qualquer época antes de agora. Ever pode significar já ou nunca, né, dependendo se for usado em questions or negative form, e never significa nunca. Então, use ever to ask questions. Então, como eu disse a vocês, a gente usa ever para perguntas e never em negative answers. Na verdade, a gente usa em positive answers, né? E a gente usa never na frase positiva porque o never já tem sentido negativo, né? Ele já tem esse sentido negativo, então ele deixa a frase negativa. Ok, action happened very recently, but still indefinite. Então, é uma ação que aconteceu muito recentemente, mas que ainda é indefinida. O just, né, que é quando a ação acabou de acontecer, né? I have just talked to her. Então, eu acabei de falar com ela. Lately, que é ultimamente, recently, recentemente. Just and recently can be used with the simple past.
Então, é o seguinte, aqui está dizendo que o just, tanto just quanto recently, podem ser usados com o simple past. Eu já até vi em séries, né, em um discurso mais informal, né, verbal, que o just pode ser usado nesse sentido aí com o simple past. Inclusive, já vi em um diálogo na série Supernatural, né, até o personagem Sam usando isso, ok? Ok, students? Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. See you on next video. Bye!